Boas pessoal, eu sou o Nuno e isto é o canal Me Automations. Aqui falamos sobre casas inteligentes e sistemas de videovigilância. Hoje venho-vos aqui falar destes dois botões que aqui tenho da Maestrom. São dois botões fantásticos, Wi-Fi, Smart e com integração completamente local para controlar dispositivos da Shelly, do Home Assistant e inclusive podem ser utilizados em outras plataformas, como é o caso do Node-RED, etc. Tudo isto porque estes dois botões utilizam a tecnologia do REST API e do eBooks para comunicar com os dispositivos. É isso que vou aqui demonstrar, portanto, estes dois dispositivos em funcionamento para com estes dispositivos Wi-Fi que eu aqui tenho, inclusive alguns deles podem ser também Zigbee ou podem ser de outras tecnologias, desde que estejam então integrados no nosso Home Assistant, porque os comandos são enviados diretamente ao Home Assistant e depois controlam todos os dispositivos que nós lá temos. No caso dos dispositivos da Shelly, isto é por Wi-Fi e inclusive também sem recurso a qualquer cloud. Portanto, estamos a falar daqueles comandos que são enviados através, digamos, do webhooks, portanto, aqueles comandos web que são enviados diretamente a cada um dos dispositivos, mas agora configurados nestes botões. Em relação aos botões propriamente ditos, temos aqui uma diferença entre estes dois, como vocês já conseguiram verificar. Um tem um pequeno ecrã e-paper, que por sua vez também, como sendo Wi-Fi, iria consumir muito, mas tendo o ecrã e-paper, o e-paper é uma tecnologia que de alguma forma não, ou praticamente, não consome bateria. Daí a durabilidade destes botões ser também bastante agradável. Mas falando aqui um bocadinho sobre cada um destes botões e o que é que eles permitem fazer. Ora, cada um destes botões tem então 4 botões nos cantos e cada um destes botões permite a execução de até 3 funções. Um clique, 2 cliques ou o pressionar longo. Além disso, tem também uma base magnética que inclusive pode depois ser útil à colocação junto do frigorífico ou junto de uma superfície metálica. Ainda tem a possibilidade de ser recarregados através do cabo USB tipo C ou inclusive configurados através do mesmo cabo. E ainda temos aqui a possibilidade de utilizar estes dois dispositivos como sensores de umidade ou temperatura, porque tem ali aqueles furos e cada um destes tem então essa particularidade. Além de ser um botão smart, também é então um sensor de temperatura e umidade. Referente ao sensor, seja em termos de temperatura, seja em termos de umidade ou inclusive ali também em relação ao estado da bateria. Este é então um ecrã que eu recomendo configurar, porque assim temos informação do estado, quer da bateria, quer inclusive em termos dos sensores. Estes sensores podem também ser facilmente configurados no Home Assistant e essa informação está novamente no manual que eu deixo aqui o link junto, portanto, da descrição do vídeo. Agora, mostrando, portanto, os botões aqui em funcionamento e explicando o que é que eu tenho aqui e como é que estes dois botões estão configurados para com estes dispositivos. Tenho uma lâmpada da Shelly RGB/W que está apenas só configurada localmente, portanto, sem estar ligada na cloud da Shelly. Tenho este que é um Sonoff TX Ultimate ligado no Home Assistant. Tenho uma lâmpada da E-Light ligada também no Home Assistant. Tenho aqui o Shelly 4 Pro PM ligado na cloud da Shelly. E tenho esta cortina que está atrás de mim, ou este store, ligado também na cloud da Shelly com um dispositivo da Shelly configurado para o controle de stores. Vamos aqui fazer já uma demonstração em relação então aqui ao nosso Shelly, ao nosso Maestrom button, em relação aqui à parte das luzes, e tenho aqui então neste canto uma lâmpada configurada, que é nada mais nada menos
do que esta lâmpada que aqui está. Ao carregar ali, ele liga e desliga, e inclusive também posso fazer o ligar e o desligar através de outro botão, que neste caso, portanto, será o MyStrom Plus, seja ligar ou desligar, portanto, posso utilizar um ou outro. Em relação então aqui à parte dos ecrãs, eu vou navegar entre os ecrãs, como estão aqui a ver novamente, e vou agora mostrar que tenho aqui a parte do dimmer configurada e consigo fazer também a troca, portanto, ali da intensidade da lâmpada em relação à parte da Shelly. Portanto, conseguimos inclusive enviar outro tipo de comandos, não sendo apenas o on e o off. Como vocês conseguem visualizar, há ali realmente uma troca de intensidade com a nossa lâmpada da Shelly. Okay? Em relação aqui a outro tipo de comandos, e mais uma vez em relação à lâmpada, ainda há a possibilidade de enviar outro tipo de comandos, como por exemplo a troca então de tipo de cor que queremos para com as nossas luzes da Shelly. Eu tenho aqui várias configuradas, como vocês já conseguiram perceber, e inclusive conseguimos então mais uma vez utilizar estes botões da MyStrom para trocar a cor das nossas luzes da Shelly. Agora, outra vez, mais outra função em relação a dispositivos da Shelly. Vou aqui ao nosso ecrã inicial, vamos selecionar aqui este que é o Store e eu vou ser reencaminhado novamente para o outro menu. Neste caso, vou controlar este que é o Store que está atrás de mim. Com um clique ele irá abrir. Ele dá aqui informação, portanto, de um erro, mas é em termos de erro de firmware. Vou pedir aqui ao nosso Shelly para descer novamente o cortinado, ou portanto ali a cortina ou o Store, e vou inclusive pedir para que ele fique só a 50%. Vamos só esperar então que ele consiga fazer o posicionamento em 50% e depois vou pedir novamente para ele descer. Como vocês conseguem visualizar, temos então a possibilidade de, mais uma vez, através simplesmente de um clique neste botão, de fazer com que o Store fique a 50%. Vou pedir novamente então para descer e vamos trocar novamente de ecrã aqui agora em relação a outro Shelly. Vamos agora aqui de alguma forma mostrar que também conseguimos controlar canais de Shellys com mais do que um canal, como é o caso, por exemplo, ali do Shelly 4 Pro PM. Portanto, eu ao dar aqui um clique, ele vai ligar ali aquele que é o canal 1, dois cliques irá ligar ali o canal 2 e a mesma coisa, portanto, ao fazer agora o contrário. Se eu der um clique, ele vai desligar o 1, se eu der dois cliques, ele irá desligar ali o canal 2. Portanto, a mesma coisa, podemos inclusive enviar comandos para dispositivos da Shelly com mais do que um relé, assim selecionando apenas o canal. Agora que já apresentei todas as funções que podemos fazer com este dispositivo e com os dispositivos da Shelly, vamos então para a parte do Home Assistant. Eu vou navegar novamente aqui entre os menus, porque tenho esta tecla do pressionar longo assim configurada para navegar entre os menus, e como vocês conseguem visualizar, temos aqui a possibilidade inclusive de ter dispositivos multimédia também a ser controlados, quer seja para o Home Assistant, quer seja inclusive para a Sonos. A Sonos também é outra das marcas com integração direta através da app MyStrom. No entanto, existem outras que carecem de ter uma subscrição ativa para funcionar. Por exemplo, a Philips Hue é uma delas, bem como outra plataforma de energia. Aqui no caso, eu vou só novamente trocar. Temos a possibilidade, inclusive, de definir várias cenas, portanto, coisas que queremos configuradas no nosso Home Assistant ou noutra plataforma compatível com estes botões. E temos aqui agora outra, que é outra função que eu acho também curiosa. Este aqui é a parte então
do nosso robô aspirador. Para começar a limpeza, para fazer uma pausa, para ir para a dock ou para fazer o stop. Portanto, também há a possibilidade, inclusive, de enviar comandos deste botão para com o nosso aspirador, por exemplo, quando integrado junto do Home Assistant ou inclusive junto do Node-RED, como aqui mencionei. Há várias possibilidades então de fazer com que estes botões Smart sejam uma grande mais-valia, um bom aliado para o controle da nossa casa e de forma completamente local, como eu tinha aqui já mencionado. Agora tenho então aqui o nosso Home Assistant e vamos aqui carregar deste lado e ligar já de seguida a iluminação então deste Sonoff TX Ultimate. Como vocês conseguem ali perceber, eu tenho ali então a iluminação apenas do Sonoff TX Ultimate a funcionar aqui por este que é o MyStorm, o MyStorm, a versão Max, e consigo ligar e desligar mais uma vez os dispositivos então que estão no Home Assistant. A mesma coisa agora para este que eu tenho aqui configurado, sendo o Plus, e irá ligar e desligar ali aquela luz que é a da E-Light. Portanto, temos então a possibilidade, quer de um dispositivo, quer do outro, ligar e desligar os dispositivos, quer da Shelly, quer do Home Assistant, que era isso que eu aqui vos gostaria então de dar a conhecer. Estes dois botões que podemos configurar de forma completamente local para o controle da nossa casa inteligente. O vídeo de configuração do MyStrom Max vai já de seguida dar início e vocês, através do vídeo, conseguem facilmente perceber que há uma aplicação disponível quer para Windows, quer para dispositivos da Apple, que podemos utilizar para configurar apenas e só esta versão, que é a versão Max, em termos então de comandos a serem enviados e os ecrãs que queremos configurados em cada um destes ecrãs que aqui mostrei. Em relação à versão Plus, temos então a possibilidade também de configurar, mas é necessário ter acesso à command line, portanto, estamos a falar da linha de comandos CMD do Windows, para depois enviar então comandos REST API com a configuração que queremos atribuir a cada um dos botões. Essa informação também estará disponível junto do manual que está na descrição, mas agora vejam então o vídeo já de seguida. Este é então o software que nós vamos utilizar para configurar o nosso botão MyStrom versão Max. Este software só é válido para essa versão do botão. Primeiro, teremos que, como indica aqui o software, ligar em termos de energia o botão através do cabo USB tipo C que nos é fornecido e ligá-lo convenientemente a um transformador ou a uma fonte que forneça então a energia adequada para ligar o botão. Temos que depois ter o botão também configurado na nossa rede Wi-Fi. Eu já o fiz através da MyStrom App no Android ou inclusive também está disponível para iOS. Portanto, podem inclusive configurar o vosso ou a rede Wi-Fi do vosso botão através de quer de iOS, quer de Android. Também há a necessidade de que este computador onde vocês estão a executar este software, bem como o vosso botão, estejam na mesma rede Wi-Fi, o mesmo SSID, portanto o mesmo nome. O computador terá que ter a firewall do Windows desligada ou inclusive com uma regra para permitir todo o tipo de comunicação na porta 7979 protocolo UDP, porque sem isso o Windows não conseguirá conectar com o botão, esta aplicação ou este software não consegue ligar então com o botão, e depois teremos que selecionar aqui o botão quando ele está então já ligado na rede Wi-Fi e inclusive então com a energia também ligada. Aqui podemos verificar o MAC address, podemos confirmar com a parte de trás do botão para ver se é realmente o botão que pretendemos configurar, e depois de estar então configurado aparece aqui a informação
em como o botão está ligado. Eu vou só aqui fazer novamente connect. E temos aqui o push to button, que é basicamente fazer o upload da configuração para dentro do botão, assim como também temos aqui através das teclas Ctrl e P também a possibilidade de fazer então esse upload. Aqui podemos escolher a orientação que queremos dar ao nosso botão em relação aqui à parte do cabo de ligação, se para cima, se para baixo, em termos de orientação destes botões. Eu vou deixar esta parte assim e agora aqui deste lado vão aparecer todos os botões que nós configurarmos para com o nosso botão, todos os ecrãs. E aqui podemos então fazer a seleção dos ecrãs que bem entendermos para a configuração do nosso botão. Temos aqui vários tipos de ecrãs, como vocês aqui conseguem visualizar, um por cada um dos botões, em termos, digamos, gerais, mas que depois também permite a configuração dos 4 botões e cada um dos botões com as 3 possibilidades de controle, o pressionar normal, ou um clique, dois cliques e o pressionar longo para cada um dos 4 botões. A mesma questão podemos aqui fazer, inclusive um post ou outro tipo de ações em termos de sim ou de não para ligar ou desligar determinada coisa. Aqui outro que é um ícone que podemos customizar facilmente. Depois eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre essa questão. Este que é então um ecrã também muito útil porque tem a percentagem da bateria ali e indica os valores dos sensores recolhidos por o próprio botão. Ele tem um sensor de temperatura e umidade e fornece então essa informação para este ecrã. Depois temos estes dois que podem ser utilizados para fazer o controle de cenas já configuradas. Este que pode ser para controlar ou para selecionar aqui determinado canal em termos de dimming. Aqui podemos depois definir essa variação em termos de dimmer entre os 25, os 50 e os 75, como também mostro inclusive no vídeo, no caso do Shelly. Aqui a mesma coisa, mas agora em relação a cores, aqui podemos definir as cores para as lâmpadas ou candeeiros RGB, bem como para as fitas LED, a mesma coisa. Aqui para os stores, cortinas ou blinds, portanto a mesma coisa, para cima e para baixo, e depois definir aqui uma percentagem para abrir ou para fechar. Temos ainda a possibilidade de criar também um ecrã para o controle de um media player, para meter em play ou em pause, a mesma coisa para andar para a frente ou para trás com um clique ou dois cliques. Aqui o controle do volume e inclusive podemos também fazer o controle do nosso aspirador robô com aqui o começar a fazer a limpeza, o ir para a dock para carregar ou para ir descarregar o lixo, a pausa e o stop. Tudo isto é tão possível de configurar. Eu vou aqui mostrar o meu fecheiro que eu tenho criado já em relação a toda a configuração que mostrei no vídeo e, portanto, eu tenho aqui todos os menus então e vou explicar cada um deles mais pormenorizadamente. Aqui, como vocês conseguem visualizar, eu vou selecionar já aqui o primeiro. Eu dei-lhe o nome de Mi Automations, que é este nome que aqui está. O tipo é então o For Up, que é este que aqui está. E depois customizei com os ícones que pretendi. Aqui, em termos de conteúdo, podemos depois selecionar os ícones. E, entretanto, eu já vou falar um bocadinho dos ícones. Vamos aqui primeiro a esta parte do slideshow. O slideshow não é nada mais nada menos que um modo automático de passar de ecrã para ecrã, aqui com o tempo a poder ser configurado. Podemos inclusive do primeiro ir para o segundo, do segundo podemos ir para o quinto ou para o sexto e por aí afora, ou inclusive podemos fazer aqui um estilo de rotação que é entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí afora. Portanto, tudo isso é possível de fazer aqui com o modo slideshow. Okay? Eu tenho aqui isto feito apenas com Mi Automations, mas posso inclusive tirar tudo isto daqui e deixar o campo em branco. Foi só menos
foi só mesmo para vos dar a conhecer que há essa possibilidade também de fazer a passagem entre os diversos ecrãs através aqui do slideshow. Também há outras opções que mais à frente irei abordar. Em relação então aqui ao conteúdo, eu primeiro tenho então a lâmpada da Shelly, como mostrei no vídeo. Selecionei aqui o ícone que foi destes e foi uma bulb, portanto uma lâmpada, e depois dei-lhe aqui o nome de Shelly. Vocês aqui poderão colocar o nome que bem entenderem, seja portanto quarto, sala, cozinha, o que for, e há essa possibilidade de customizar, inclusive então, quer em termos de ícone, quer em termos de nome. Depois, aqui a mesma coisa para o botão número 2, para o botão número 3 e para o botão número 4. Podemos fazer com que tudo isto seja então customizado. Aqui, em termos então de ícones grandes, eu vou mostrar aqui este que é o do Home Assistant e vocês vão já verificar que aqui em termos de conteúdo, eu como tenho então aqui o tipo de botão, estamos a falar de um botão diferente, é um icon text e que depois não tenho nada definido em termos de slideshow, mas tenho aqui em termos de ícone uns ícones que têm que ser então 320 por 320 em modo BMP e têm obrigatoriamente que terminar com barra e medium, tal e qual como indico também no manual. E os ícones têm que ser então a preto e branco. Para depois ficarem então aqui disponíveis, têm que estar também localizados ou dentro daquela pasta que indico também no manual. Sem isso, os ícones não irão ficar aqui disponíveis para ser então selecionados. Mais uma vez, podemos então depois definir aqui a parte do nome como bem entendermos. Em relação então agora a cada um dos botões em si, eu vou começar novamente aqui pelo primeiro, que é nada mais nada menos que o botão então da Shelly. O botão da Shelly tenho aqui configurado com um clique e um clique irá fazer então o type e basicamente temos então aqui um HTTP post. O HTTP post vai levar este comando e vai enviar isto para este IP, que é o IP da lâmpada da Shelly, irá definir a cor e irá fazer a parte do toggle, que é nada mais nada menos que a cada clique vai trocar entre o on e o off. Aqui o modo, eu selecionei o modo branco para ele obrigatoriamente trocar entre o modo de cores, caso esteja em modo cor, e ficar então no modo branco, ok? Portanto, basicamente é o que este comando então aqui indica que vai enviar à nossa lâmpada da Shelly. E agora, falando novamente sobre a possibilidade que temos em relação aqui aos ecrãs, também há a possibilidade de trocar entre os ecrãs através dos cliques no próprio botão, como mostro no vídeo. Aqui eu achei por bem ficar ou configurar o long press para essa função e então ao fazer o pressionar longo, no caso deste que é o top left, ele vai voltar ao ecrã anterior, que neste caso será então aqui o button values, ok? No caso de andar para a frente, portanto, pressionar aqui o botão, digamos, de cima e, portanto, do lado direito, como vocês aqui conseguem visualizar, eu tenho então aqui o top right também configurado com um long press, mas que desta vez vai então para o blinds. Portanto, salta daqui e vem para aqui. Em relação também à possibilidade de andar de menu para menu, há aqui ainda outra possibilidade, que é eu aqui tenho este que é o Store, e como vocês aqui conseguem visualizar, eu tenho então aqui mais uma vez com um único clique posso mais uma vez selecionar um ecrã para o qual eu quero enviar, ou portanto quero ir através dos cliques. Eu aqui selecionei outra vez o Blind, mas portanto poderia ter selecionado outro qualquer. Ao pressionar aqui, ou dando aqui apenas um clique, ele iria, por exemplo, para o Music, ou inclusive aqui para o Dimmer, sem qualquer problema. Era apenas, portanto, para vos dar a conhecer então essa possibilidade.
Em termos de comandos, como eu tinha dito, tenho aqui o da Shelly para ligar e desligar então a luz, a lâmpada, e depois tenho aqui o do Shelly Pro, que é então o botão número 3. Vamos aqui ao botão número 3 e como vocês conseguem verificar, tenho então três funções distintas para cada um do tipo de cliques no botão. Quando dou um clique, ele irá fazer o toggle de um relé, neste caso o relé que é o canal 0, e faz o on e o off a cada clique para o relé. Neste caso, estamos a falar do Shelly 4 Pro PM e, portanto, como há possibilidade de controle independente de cada um dos canais, ele aqui irá fazer o toggle do canal número 0, aqui do canal número 1 e aqui inclusive do canal número 2 e ainda poderia depois continuar com o canal número 4. Em relação também à parte dos Shellys, mas do controle das cortinas, portanto neste caso dos stores, eu tenho também aqui feito, mas de uma forma diferente. Como vocês aqui conseguem visualizar, já não é relé, é realmente então o roller, e mais uma vez está aqui o 0 porque o roller depois irá ficar só definido como sendo um dispositivo e a função será então o open, aqui a fazer a abertura total então das nossas cortinas. Eu vou aqui novamente puxar isto para baixo, porque aqui o botão número 2, ou portanto o botão número 2 com um clique tem então a função de close e depois temos então aqui o botão número 3 com a função, digamos, da percentagem. Aqui a posição 50 ou então a posição aqui poderá variar entre 0 e 100. Portanto, podemos aqui definir ou por percentagem ou por inclusive posição. A posição aqui, quanto a mim, está mais relacionada com a percentagem do que propriamente com outro tipo de ações. Mas, portanto, como vocês aqui conseguem visualizar, então temos aqui inclusive então o botão número 4, que também então é a posição 0 para que depois fique aberto ou fechado consoante as nossas necessidades em termos de cortinas. Em relação aqui depois à parte do dimming, que é outra função que temos aqui associada aos nossos botões, ao nosso botão, é necessário também fazer aqui outra vez a alteração do tipo de comando que é enviado. Como vocês aqui conseguem visualizar, mais uma vez é a lâmpada em estado ou em modo branco e com o brilho a 25, 50, 75 ou 100%, consoante depois o botão que assim pressionarmos. Em relação também às cores, a mesma coisa. Eu vou aqui mais uma vez dar-vos a conhecer, portanto, como é que tudo isto é configurado. Portanto, temos que alterar novamente o comando que é enviado, aqui agora com o modo cor e depois aqui com o modo on e com esta cor que está aqui definida. Este valor é possível de retirar também junto da aplicação da Shelly, portanto vocês podem, que será mais simples de selecionar então a cor que pretendemos e depois fazer portanto, a adaptação desse valor aqui para este comando e fica então em funcionamento junto também da função que é enviada através do clique no botão. Em relação ao nosso Home Assistant, como vocês aqui conseguem visualizar, temos então um botão e mesmo sendo apenas um ícone, não é um botão, peço desculpa, temos a possibilidade de definir funções para os 4 botões e inclusive para cada um dos cliques. Mais uma vez temos então aqui o pressionar que está configurado, portanto o primeiro botão está configurado em HTTP, o método é o POST, aqui temos que escrever o URL e temos obrigatoriamente que configurar também o Payload, portanto os dois campos a serem preenchidos. Aqui teremos que colocar o nosso Webbook ID e através desse Webbook ID é que o nosso Home Assistant irá descobrir o que é que nós queremos fazer em termos de automação para com este Webbook ID.
O token ou o número do token é a parte que faz a autentificação deste dispositivo junto do nosso Home Assistant. Também será necessário então incluir aqui esse token para que este dispositivo consiga de alguma forma fazer a autentificação e depois falar, enviar então este código para junto do Home Assistant e ele depois irá executar a ação ou a automação que tem associada a este Webhook ID. E é isto então o nosso software que permite a configuração dos botões versão Max. E era isto então que eu vos gostaria de dar a conhecer. As funções que podemos fazer com estes dois botões da MyStrom, uma empresa com mais dispositivos smart e com um controle local, mas estes são realmente dois botões muito bem desenvolvidos, com capacidade inclusive de controle de muitos dispositivos, no caso inclusive do Max, segundo o fabricante, há uma infinita possibilidade de controle de dispositivos, com controle seja de dispositivos multimédia, seja luzes, seja as cores, portanto tudo o que vocês conseguiram aqui ver, e os links para estes dois dispositivos, bem como para estes, vão ficar na descrição do vídeo, o manual também. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem o vosso like, subscrevam o canal, obrigado e até uma próxima.